Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 19 de junho de 2025, e nosso devocional diário está no último capítulo do livro ou da carta de Paulo à igreja em Filipenses, capítulo 4. Paulo está terminando a carta, ele diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Veja o tom de alegria de Paulo nessa carta, é incrível nós nos lembrarmos que Paulo está preso ao escrever estes versos, dentro de uma prisão fria, uma prisão nada acolhedora, com certeza hostilidades ele estava sofrendo, mas ele estava escrevendo, encorajando os irmãos. O versículo 4 ele continua: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. E ali, como um pastor, ele vai tratar de alguns assuntos que ele ficou sabendo que estava acontecendo na igreja. Ele vai citar aqui por nome duas mulheres, Evódia e Sintique, no versículo 2, e ela diz que elas também deveriam estar firmes no Senhor, e falou para que elas se sintam o mesmo, que elas sintam o mesmo no Senhor. E ele vai pedir aqui ajuda a alguém ali naquela igreja. Ele diz: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Havia alguma questão entre essas duas mulheres e isso preocupava Paulo. Veja que o evangelho, sim, ele precisa ser o evangelho onde as doutrinas devem ser seguidas, onde o amor deve ser seguido, mas o relacionamento entre os irmãos também é extremamente preocupante, e por isso Paulo está ali querendo tratar daquela situação entre aquelas duas irmãs. Eram irmãs queridas, irmãs salvas, por isso ele diz que os nomes delas estão nos livros da vida, e ele pede ali que com Clemente elas possam estar resolvendo as suas situações. Paulo orienta e encoraja aqueles irmãos a não estarem quietos por coisa alguma, diz o versículo 6. Antes, eles apresentem as petições, sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Paulo encoraja aqueles irmãos a orarem, a darem graças, a estarem diante do Senhor em oração, em busca constante, porque isso é agradável ao Senhor. Paulo também vai tratar daqueles irmãos no sentido de que não somente as práticas, mas antes disso tudo acontecer, os seus pensamentos já estejam sendo moldados. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é justo, tudo o que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Veja que os pensamentos precisam também ser moldados e levados diante do Senhor. Veja, geralmente tudo começa na cabeça, para depois ir ao coração e depois partir para a prática. Então que nós sigamos a orientação de Paulo para que nós moldemos também os nossos pensamentos a buscar ao Senhor. E uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que nós precisamos nos contentar com aquilo que Deus tem nos dado. Paulo fazia isso. Olha o que diz o versículo 11 e 12. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo está falando que ele aprendeu a ter tanto o bem quanto o mal diante dele. Ele podia passar fome, ter fartura, podia ter abundância, podia passar necessidade. Ele sabia que Cristo estava com ele, e aí ele cita talvez o versículo mais conhecido e mal usado desta carta, versículo 13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. As pessoas geralmente levam isso a que somente coisas boas vão acontecer com os cristãos, acontecer conosco por causa desse versículo, mas nós não podemos lê-lo isolado do versículo 12, onde Paulo fala que tanto o abatimento quanto a abundância, tanto a fartura quanto a falta, tanto a abundância quanto a necessidade estão no pensamento dele. Nós podemos todas as coisas. No final das contas, como Paulo vai falar aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Paulo vai elogiar aqueles irmãos por terem enviado, enquanto ele estava em Tessalônica ali, o necessário a eles, e ele diz agora que no versículo 18 que ele está cheio, depois que recebeu de Epafrodito, que da vossa parte não foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Veja que é interessante pensarmos que aquilo que nós colaboramos com alguém que está fazendo a obra de Deus chega como um cheiro suave
suave diante do Senhor, como um sacrifício aprazível a Deus, que nós possamos ajudar os missionários, ajudar as pessoas, estar determinados a servir uns aos outros com alegria. No final, Paulo envia saudações, ele manda saudação dos irmãos que estão com ele e diz algo interessante no versículo 22, principalmente os que são da casa de César. Paulo está preso em Roma e ali as pessoas estão se convertendo. Aquela prisão não é em vão, não é em vão. Paulo está ali agindo de maneira especial, pregando o evangelho e mesmo preso, a palavra de Deus não fica presa. E ele termina, eu também termino esta carta maravilhosa, desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, todos. Amém. E a paz do Senhor.